Olá! Neste vídeo nós vamos dar continuidade ao estudo das instituições sociais e vamos tratar especificamente da instituição Estado. Tratar da instituição Estado é considerar a dificuldade que se tem já no início de definir o que danado ela é. Pois é, a dificuldade de definir o que é Estado é algo que historicamente se estabelece desde que se parou para pensar no que se refere à autoridade, às questões referentes ao poder e também à força e à definição de cada uma dessas ideias, de cada um desses conceitos. Definir Estado, definir poder, definir força é crucial para a gente compreender como se dão ou como podem ser analisadas as relações dos indivíduos em sociedade a partir do conflito de interesses e do conflito de necessidades que compõem esse nosso ordenamento. Então, na história da filosofia, na história da sociologia, as análises históricas que se pode fazer e até mesmo do âmbito da ciência geográfica, pensar o Estado é pensar a partir de uma grande dificuldade de definir não apenas o que o Estado é, mas também a amplitude e o tamanho das instituições que compõem o próprio Estado, sendo que essas instituições se referem à gestão dos conflitos na vida cotidiana, tratando especificamente da parte jurídica, o que é que se pode, o que é que não se pode fazer, as leis, as normas, as regras, os estatutos, as constituições que compõem a vida em sociedade e que definem o que é que a gente pode e não pode fazer, bem como as sanções quando, porventura, essas definições elas são descumpridas. Porém, pensar o Estado também é pensar as estruturas, ou melhor, as instituições políticas que o compõem. Então, você vai pensar no âmbito das instituições políticas como se dão as relações entre executivo, legislativo, como é que essas relações entre executivo e legislativo, elas têm a ver com as instituições jurídicas que acabamos de mencionar e como isso tem a participação da população, se é que tem, e se há, como é que essa participação ela é afetada por essas instituições. Então é importante também você considerar que no âmbito do Estado existem instituições que se referem às formas de produzir a sobrevivência, de garantir a sobrevivência material dos indivíduos. É aí que a gente está tratando dessas instituições econômicas. Porém, essa definição, essa separação específica, esse ordenamento como se fosse uma espécie de gaveta, né? Instituições jurídicas, instituições políticas, instituições econômicas, isso é para a gente poder compreender em termos abstratos, no sentido do âmbito da teoria, e ao observar como se dá a vida prática, conseguir não só pensar, mas agir a partir desses critérios teóricos, sendo alterados esses critérios teóricos todas as vezes que a realidade ela não puder ser enquadrada naquilo que se pensou. Então, para pensar o Estado, eu tenho que considerar as instituições que o compõem. Por isso que uma das definições de Estado, e é que a gente vai utilizar aqui, é de que o Estado é o conjunto de instituições jurídicas, políticas, econômicas que regulam, que normatizam e que estabelecem sanções na vida social, com o objetivo de garantir segurança e estabilidade para indivíduos e grupos. Então, eu penso o Estado, é importante ter em mente que a partir dessa definição de Estado, a segurança e a estabilidade são cruciais para a obediência. Então, quando você pensa na história das filosofias políticas, há muita treta, há muita discussão, há muito debate acerca de quando foi que o Estado se originou, quando é que ele foi criado. Então, alguns pensadores dirão que o Estado foi criado para impedir a guerra de todo mundo contra todo mundo, ideia muito conhecida por causa do seu grande propagador, que foi o Thomas Hobbes, que a gente vai tratar aqui em outro vídeo com mais detalhes. Mas a gente também vai ter pensadores que vão dizer que o Estado surge, né? O Estado ele é criado a partir do momento que as contradições
entre os indivíduos que se apropriavam do que era produzido e aqueles que produziam aquilo que era apropriado. No momento em que essas tensões se tornam irremediáveis, incontornáveis, então cria-se o Estado para regular aqueles conflitos, mas principalmente para garantir os interesses da classe dominante, sendo a classe dominante aquela que se apropria do que é produzido e a partir daí vai construir as normas, as regras que irão definir a vida social a partir do critério de manutenção dos bens, de manutenção da propriedade privada. Essa é uma definição próxima do que o Karl Marx e o Engels e outros pensadores eles articularam como sendo o momento de origem e a razão do Estado ter sido criado. Já você vai ter outros pensadores que dirão que o Estado ele surge a partir da necessidade de regular a propriedade e assim impedir o conflito, considerando a propriedade como sendo o ponto zero, a origem de tudo quanto é mazela social. Essa é a perspectiva de Rousseau. Neste canal nós vamos tratar, daqui para frente, é só você continuar acompanhando os nossos vídeos, a gente vai tratar em detalhes de cada uma dessas ideias acerca da origem do Estado e também da origem da propriedade e sua relação com essa mesma instituição. Isso aqui é só para você ter um panorama, né? Dar aquela olhada por alto ali e ver que tem muita gente já há muito tempo tentando definir o que vem a ser o Estado. Então, se eu entendo o Estado como conjunto de instituições jurídicas, políticas e econômicas que regulam, normatizam, estabelecem sanções com o objetivo de garantir a segurança e a estabilidade dos indivíduos, eu tenho a dificuldade de definir a amplitude, o tamanho dessas instituições e especificamente quais instituições são instituições do Estado e quais não são. Mas fique tranquilo que isso aí não vai aparecer no seu Exame Nacional do Ensino Médio, isso aí não vai ser um negócio de grande aperreio para você não, é só para você saber que tem uma grande discussão. Só essa definição ela já serve. Então, esse conjunto de instituições, por sua vez, tem a capacidade ou a potencialidade de produzir os efeitos desejados, seja para a manutenção da ordem, seja para a garantia da continuidade da propriedade. Isso é poder. Geralmente, quando se pensa em poder confundido com força. Só que poder e força são coisas diferentes. Poder pode ser entendido, mais uma vez, esta é uma definição do que vem a ser poder e é o ponto que serve para a gente começar a pensar mais profundamente lá na frente, nos próximos vídeos. Poder diz respeito à capacidade ou à possibilidade de conseguir os resultados desejados sobre indivíduos e sobre grupos, de produzir aquilo que se quer enquanto efeito sobre as pessoas que compõem a sociedade. Então, o poder está ligado a essa capacidade, a essa possibilidade. Por essa perspectiva, é importante considerar que tanto mais poderosa é a pessoa ou a instituição, quanto mais ela consegue garantir que os seus objetivos eles sejam conseguidos. Garantir a adesão da população a uma determinada campanha, garantir que a população apoie uma determinada articulação política, um ordenamento da vida social, uma campanha, sei lá, relativa à vacinação. Então, o poder, sendo essa capacidade, essa potencialidade de conseguir os efeitos desejados, vai ser exercido por meio da força. Sendo que a força ela não deve ser pensada a partir da ideia mais comum de que a força ela está ligada à ação física sobre indivíduos e grupos. A ação física sobre indivíduos e grupos é a última instância do poder. É a última instância. A força física é a última na história da humanidade que se classifica como sendo aquilo que o Estado vai realizar. Entretanto, é polêmica essa afirmação quando você considera que muitas vezes o Estado atua de maneira violenta fisicamente em muitos territórios, inclusive nos territórios que ele próprio gere. Então, quando você vai pensar a questão da violência nas periferias,
cabe ver se esta ideia e a forma como ela é aplicada, elas são coerentes. Daí a importância dessa reflexão sociológica acerca do conceito e como esse conceito ele é aplicado a partir do que a realidade apresenta para quem está olhando para ela a partir de uma perspectiva ligada à sociologia. Então, pense que o Estado é esse conjunto de instituições que tem a capacidade ou a possibilidade de conseguir os desejos, de conseguir conseguir atingir os objetivos por meio da força, sendo a força aquilo que se refere aos meios que possibilitam influenciar o comportamento dos indivíduos e dos grupos para que o poder seja exercido. Então, vê, o poder usa a força, sendo que a força não está ligada apenas a questões físicas, mas está ligada aos chamados aparelhos ideológicos do Estado, para pensar a partir da perspectiva de um pensador chamado Louis Althusser. Para Althusser, você vai ter a religião, você vai ter sindicatos, você vai ter escolas como sendo aparelhos ideológicos do Estado, porque produzem o conjunto de ideias que faz com que as pessoas aceitem aquilo que os grupos dominantes, os grupos que gerem a sociedade, reivindicam ou desejam que seja a maneira de viver socialmente. Então, veja que coisa fabulosa quando você para pensar. Porque se eu entendo o Estado como esse conjunto de instituições, o exercício do poder é aplicado, né? O poder ele é exercido por meio de aparelhos ideológicos que, quando eles não conseguem garantir a obediência da população, a aceitação de leis, aí a força física ela pode ser aplicada. A questão é qual é o momento em que essa força física ela vai ser aplicada. E qual é, principalmente, o que é que garante a legitimidade do Estado ao realizar essas ações violentas. É aí que a gente chega no pensamento do Max Weber acerca do Estado, quando ele define o Estado como sendo aquela instituição que monopoliza o uso legítimo da força. Mas o que vem a ser esse uso legítimo? O que é esse uso legítimo? É a manutenção da ordem? É garantir a partir daí que se alguém está desestabilizando a ordem social, alguém está descumprindo a lei, a ação, a existência de um indivíduo, o ato dele em sociedade afeta a segurança da coletividade, então a violência ela deve sim ser aplicada. A violência deve ser, a partir dessa perspectiva, aplicada para garantir a segurança e a estabilidade que faz com que os indivíduos aceitem a autoridade instituída. Porque a partir do momento que a segurança e a estabilidade não são garantidos pela instituição do Estado, então a possibilidade de sedição, a possibilidade de revolta, ela é tremenda, ela é muito grande. Então, vamos pensar a partir daí que não basta apenas esse conjunto de instituições que irão exercer poder por meio da força. A gente precisa entender como é que essas instituições elas são geridas. E então, classicamente, e para o Exame Nacional do Ensino Médio e outros vestibulares, a gente deve entender a diferença entre formas de governo e sistemas de governo. As formas de governo dizem respeito à maneira como as instituições elas são geridas pelos indivíduos que estão exercendo o poder. Então você vai ter, a partir daí, classicamente, duas formas de governo, pelo menos aquelas que servem ao nosso estudo, a monarquia e a república. Sendo a monarquia, geralmente, regimes monárquicos têm como princípio de legitimidade do exercício do poder a tradição. Tradição essa que se caracteriza pela hereditariedade. Então, você vai ter o quê? O rei, a rainha que deixam para o seu filho, que por sua vez deixa para seu neto e assim sucessivamente. Um exemplo é, atualmente, a Inglaterra. A Inglaterra é um regime monárquico. O princípio de legitimidade do poder ali é a hereditariedade. O que é tradicional é a hereditariedade no que se refere à transferência do poder, a garantia de que o poder vai se perpetuar sobre aquela família. Já a república,
caracteriza-se como próprio ao pé da letra, né, a coisa pública. Ela está ligada ao entendimento de que existe aquilo que é de todos ou que é passível de ser utilizado por todos. Por isso que ao pé da letra seria essa coisa pública. De maneira que um regime republicano, ele pode ser parlamentarista ou ele pode ser presidencialista. Enquanto que um regime monárquico, ele pode ser parlamentarista. Ele não pode ser presidencialista porque aí é água e óleo. Se estamos tratando de parlamentarismo ou de presidencialismo, nós estamos tratando de sistemas de governo. Sistemas de governo se referem à maneira como se dá a relação entre o poder executivo e o poder legislativo. No caso do parlamentarismo, você vai ter a gestão das instituições sendo feitas, no caso do parlamentarismo, por um primeiro-ministro ou chanceler, se você for pensar no cargo clássico de países como a Alemanha. No caso, você tem, no caso da monarquia parlamentarista, o rei, que, no entanto, não vai definir efetivamente aquilo que vai ou que deve ser feito, a não ser em situações de emergência, a não ser em situações como, por exemplo, uma declaração de guerra, uma situação de calamidade pública generalizada no país. Então, no caso da monarquia parlamentarista, você vai ter um conselho de ministros que vai eleger o primeiro-ministro, que é quem vai, de verdade, entre aspas, aí o de verdade, né, vai efetivamente administrar as instituições que compõem o Estado. Então, as repúblicas, por sua vez, elas podem ser parlamentaristas ou presidencialistas. No caso, uma república presidencialista, ela é gerida, ela é administrada por um presidente que é escolhido mediante eleição. Aí a gente já vai pensar em regimes democráticos. Só que não é o objetivo desse vídeo, a gente não vai aprofundar no que se refere à democracia, que isso aí já é uma outra confusão muito instigante para a gente pensar filosófica e sociologicamente. Então, repúblicas presidencialistas caracterizam por um presidente que não governa para todo sempre, ou que pelo menos não deveria governar, estabelecendo a partir daí uma relação. No caso do presidencialismo, né, essa relação entre executivo e legislativo, você vai ter as câmaras, que no caso do Brasil, no caso específico do Brasil, o nosso regime ele é bicameral. Você tem a Câmara dos Deputados Federais, e você tem o Senado Federal. Eles atuarão em conjunto com o Poder Executivo, sendo que tanto o Poder Executivo quanto os senadores e os deputados federais, eles são eleitos pelo povo. Isso em um regime republicano presidencialista. Em um regime republicano parlamentarista, você vai ter tudo isso, mas o presidente não vai gerir o Estado efetivamente. Quem vai gerir é um primeiro-ministro. A partir daí, a gente vai pedir licença e se aproximar da história para você ver como uma coisa tem a ver com a outra, como filosofia e sociologia tem a ver com história, para você lembrar e ver com mais detalhes na sua aula de história, que no caso do Brasil, nós tivemos um momento de república que se tornou uma república parlamentarista. O momento em que, após a renúncia do presidente Jânio Quadros, pelos idos do pós-Estado Novo, você vai ter ali, após a saída do Jânio Quadros, João Goulart, que era o vice dele, deveria assumir. Só que naquele contexto havia um grande debate, uma grande confusão, um grande conflito de interesses políticos e sociais ali, que fizeram com que exista uma grande resistência por parte de setores mais conservadores da sociedade para que o João Goulart ele assumisse a presidência. E aí, depois de muitos voos para lá e para cá, João Goulart é colocado no poder, porém sob o parlamentarismo. E o primeiro-ministro de João Goulart foi Tancredo Neves,
Tancredo Neves, esse nome que você deve lembrar, ou pelo menos que é importante que você lembre, porque ele vai reaparecer mais de 20 anos depois desse acontecido, como o primeiro presidente que assumiria o Brasil após a República Militar. Então, isso você vê com mais detalhe na sua aula de História e tal, e afins. Então, nesse momento da história do Brasil, por aproximadamente um ano e pouco, a gente teve um regime republicano parlamentarista. Você tinha um presidente que estava ali assumindo a presidência do país, porém com um primeiro-ministro. Então, essas formas de gerir o Estado e a maneira como as relações entre o executivo e o legislativo, como essas relações se dão, dizem respeito, ao final das contas, à resposta de uma pergunta: como garantir a segurança e a estabilidade para as pessoas em uma sociedade? E essa é uma discussão tremenda. Por quê? Porque a gente vai pensar no império das leis ou no império da população, da vontade da população. As leis irão se sobrepor àquilo que a população reivindica, ou o que a população reivindica vai ser maior do que a lei que a própria população, que a própria sociedade, ela vai estabelecer por meio dos seus representantes para viver em sociedade da melhor maneira possível. Então a gente tem um debate aí bem interessante e que foi bem encabeçado, que foi bem levado pelo Norberto Bobbio, que aí é assunto para um outro vídeo. Então, o Estado vai ser o âmbito da tentativa de regular, de normatizar, de estabelecer sanções para essa vida coletiva, que pode se dar por meio de uma monarquia ou de uma república, sendo uma monarquia parlamentarista ou uma república presidencialista ou parlamentarista, considerando o exercício do poder por meio da força. E aí a gente chega em um debate tremendo, uma vez entendendo o Estado enquanto instituição social, quando a gente vai tratar daquilo que a população deve fazer em relação ao que o Estado estabelece e aquilo que o Estado vai garantir, uma vez que a população faz aquilo que foi estabelecido. É esse jogo de troca, por assim dizer, que traz uma via de mão dupla. É como se o Estado ele jogasse o tempo inteiro com o medo e a esperança da população, no sentido de que a população teria medo da morte amíngua, não é? De morrer sem nenhum tipo de acordo, sem nenhum tipo de possibilidade de morrer violentamente, para pensar na ideia do Thomas Hobbes, ao mesmo tempo em que ela tinha a esperança de essa violência não atingi-la, buscando assim a segurança e a estabilidade. O Estado, através dos indivíduos que irão administrar as suas instituições, objetiva garantir isso, e a contrapartida que ele pede, além da obediência e a partir da obediência, é o pagamento de impostos. E aí, o pagamento de impostos é o que vai tornar possível a segurança, a saúde, as obras de infraestrutura que tornam possível uma vida mais estável e, a partir daí, a sua possibilidade de reprodução. Só que aí, devido às ações humanas, à complexidade das ações e dos interesses, você vai ter atos de corrupção, você vai ter um monte de elementos que representam um desvio da função do Estado, considerando também o Estado quando gerido a partir de interesses das classes dominantes, daquelas classes que irão produzir o conjunto de ideias esse conjunto de ideias que vai compor aquilo que as pessoas vão sentir, aquilo que as pessoas vão pensar e até aquilo que elas vão fazer, ou seja, as ideologias que tomam conta, a ideologia que predomina em uma sociedade, por essa perspectiva, é a ideologia da classe dominante, e a classe dominante é a classe que vai administrar o Estado. Pensar essas contradições é fundamental, é importante,
porque nos ajuda a entender muito desse debate aí neoliberal, desses discursos que reivindicam o Estado mínimo. Mas será que o Estado é mínimo mesmo? Porque o Estado está ali garantindo a reprodução do mercado, a continuidade dessas formas de gerir a vida social. Isso é um debate para um outro vídeo. Isso é um debate assim extremamente instigante, porque atinge você, atinge a mim, atinge todo mundo. E a gente não pode se furtar a esse debate por acreditar em ideias que são reproduzidas por aí de que não se deve discutir política. Gostou do vídeo? Se esse é o seu primeiro vídeo, inscreva-se no canal, deixe o seu comentário, diga em que o canal pode ser melhor para você, espalhe nos seus grupos de redes sociais e o mais importante disso tudo, toque no sininho para receber as notificações dos nossos novos vídeos o tempo todo e todo o tempo. E considere também o quanto é importante que você experimente pensar.